Olá, é um prazer estarmos juntos para este Vamos Conversar de hoje, que está muito interessante. Já fazia algum tempo que não tínhamos um Vamos Conversar. Meu nome é André Colseiro, esta aqui é a minha esposa. Simone. Boa Simone. noite. Eu até estava falando para ela, né, que um barco com um só remo e um pássaro com uma só asa não vão a lugar nenhum. Eu preciso da Simone como comentarista aqui, né, nesses assuntos que são interessantes. E hoje nós vamos falar desses dois pontos, né? Primeiro, sobre a Pascale Petit, né, que supostamente era uma atriz de filmes adultos que apareceu numa publicação das Testemunhas de Jeová. Nós vamos explicar isso daí, onde é fato, onde é ficção, né? Aconteceu mesmo, usaram mesmo uma atriz de filmes, digamos assim, picantes para aparecer, né? Então, você que aprecia aí a nossa obra, já deixa o seu like, inscreva-se aí no canal se você ainda não o fez e divulgue o vídeo, né? Lembrando que nós sempre apresentamos os fatos de maneira imparcial. Nós não queremos aqui derrubar, vilipendiar, simplesmente pelo prazer, né, de querer denegrir a obra de qualquer grupo religioso. Isso não é coisa de cristão. O cristão que faz esse trabalho não está fazendo um trabalho, né? Não está fazendo, na verdade, um desserviço, porque não ajuda as testemunhas de Jeová a acordarem, a ver que existem erros graves que precisam ser corrigidos, né? Porque quando alguém distorce um fato, exagera pontos, ou então fala mentiras mesmo, o que acontece? Aquela testemunha de Jeová, que tinha um potencial para despertar, né, dos erros da organização dela, ela vai realmente concordar com o que a organização diz. Está vendo? São mentiras de apóstatas, né? É um absurdo isso aqui, são mentiras de apóstatas, e não vão querer mais ver nada. Então, a nossa postura, como estudantes da Bíblia, é a de defender os fatos. Vamos ver o que os fatos dizem a respeito dessas coisas, e ponto final. Então, vamos tratar aqui do primeiro ponto, né? Quando falaram para mim que uma publicação das Testemunhas de Jeová tinha uma atriz de filmes adultos, não vou falar outro nome aqui, né? Usada em uma dessas publicações como modelo. A primeira coisa que eu quis fazer foi averiguar, né? E nós fizemos isso. Então, olha, está aqui, vamos colocar aqui para vocês, né, uma montagem que eu encontrei, está aí, olha. Poderá viver para sempre no paraíso na terra, é a página 93, e essa aí é a referida atriz, tá? O nome dela ali, o nome dela é Pascale Petit, né? Pascale Petit. Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar nesse caso aí, de fato, olhando assim, olha, né, copiou, não copiou? Tá igualzinho, né? Então, para quem quer se aprofundar, nós temos que fazer algumas perguntas, correto? Porque hoje em dia nós vivemos numa época em que todo tipo de montagem é possível. Existe até hoje o chamado deepfake. O deepfake é quando você pega o rosto de uma pessoa e coloca, né, no rosto de outra pessoa. Então, a minha primeira pergunta, como alguém que preza a verdade, a minha primeira pergunta foi querer saber se era realmente assim, né? Então, primeira coisa que eu fiz, página 93, Simone, vamos lá no livro Poderá Viver para Sempre. Então, está aqui, ó. Realmente, pelo livro Poderá Viver para Sempre, temos esta moça, né? O contexto aqui
de anjos que desobedeceram, né? Que eles ficaram observando mulheres bonitas se banhando e decidiram abandonar sua posição original e se materializar aqui na Terra, tendo relacionamentos com essas mulheres, dos quais os chamados nefilins resultaram, né, que seriam os filhos gigantes desses anjos. Então, primeiro ponto, né, averiguado aqui no livro, realmente temos essa imagem. Aí fica também a pergunta, e na revista? Na revista, aqui no caso, Stern, né? Estrela em alemão. Aparece realmente, porque alguém poderia forjar isso aqui, né? Alguém poderia fazer uma capa falsa da revista Stern. Então, fui fazendo as minhas pesquisas, obviamente, né, na internet, para procurar saber se era isso mesmo. Então, uma das coisas que eu descobri, eu encontrei aqui, olha, encontrei um livro, desculpa, um filme que ela fez, né? Parece até bem parecido aqui, né? Parece Pode ter ela. sido da mesma sessão de fotos, né? Pode ter sido baseado nisso daí, várias, né? Então, mas não é a mesma. Se você olhar a outra lá, você vai ver que ela não está com essa boca aberta. Então não foi, não se baseou nisso daqui, né? Voltamos então para a teoria da revista externa. Ela estava lá na revista externa, né? Essa revista ela realmente ela foi publicada. Então a gente continuou na nossa pesquisa, porque nós queremos apenas defender a verdade, né? Então, vamos lá. Olha o que eu achei aqui. Primeira coisa da averiguação que eu fiz, e não foi só essa imagem, não. Vocês estão vendo aí uma das imagens que eu achei. Então, aqui, claramente, você vê uma revista antiga. Você vê que realmente essa revista aqui é uma foto mesmo, não é montagem, né? Eu vi outras também de pessoas segurando essa revista aqui na mão. Infelizmente, eu não consegui achar o PDF dessa revista. Então, por aqui, a conclusão que nós chegamos por aqui? Por aqui, a conclusão que nós podemos chegar é que, de fato, usaram a imagem dessa atriz, tá, como modelo para fazer esse desenho, essa imagem aqui do livro Poderá Viver para Sempre na Terra. Porém, o que acontece? O que nós temos visto de acusações aí na internet? O que as pessoas têm falado, né? Eu tenho visto aí coisas assim de muito mau gosto sendo dito, né? Por exemplo, pessoas dizendo, né? A musa do corpo governante, né? Fulana, atriz de filme por tararara, né? Sendo usada em publicação. Aí vem aquela coisa, né? Eu amo a verdade, os fatos, ou eu quero simplesmente jogar caca na torre de vigia pelo simples prazer de fazer isso? Não. Eu amo a verdade. O fato que eu consigo estabelecer, e eu vou mostrar para vocês uma surpresa, hein? Fique atento aí, acompanhando aí. Uma revelação que talvez mude até, né, o balanço final das coisas. Mas até esse ponto, o que eu tenho? Eu tenho uma revista com uma foto de uma senhora, uma moça na época, ela é viva ainda, né? E temos aí a ilustração resultante no livro. No máximo, podemos chamar isso de plágio, que é cópia, né? Agora, pense bem, meus amigos, será que só por isso eu posso dizer que o corpo governante sabia do que se tratava? Será que só por isso eu posso dizer que o artista que usou isso sabia da história dela? Porque olha só, meus queridos, hoje nós vivemos na época da internet. Eu jogo aqui o nome, né? Imagem é o que mais tem. Pascal e Petit vai aparecer tudo.
o histórico, a biografia, os filmes que ela fez. Mas e quando esse livro foi feito? Será que tinha tudo isso? Não tinha. Não tinha como você saber, a não ser pela, talvez, a própria revista ali. Aí vem outra pergunta: o indivíduo que fez isso, ele sabia alemão para ler? Ele leu? Ele sabia? Ou ele simplesmente usou, né, como modelo, porque é comum os que desenham, os que fazem, que trabalham com arte, usar algo como modelo. Inclusive, tem, acho que vídeos antigos ou imagens antigas desses desenhos, que eram desenhos muito bonitos, eram quadros feitos à mão mesmo. Não é como hoje, que é, né, digital. Na época, lembro até de uma foto muito famosa de Abraão, e tinha uma pessoa que se caracterizou ali para ser desenhado, pintado, né? Exato. Então, olha, pelos fatos, eu só posso ir até ali. Eu não posso dizer que o corpo governante sabia quem ela era. Eu não posso dizer que era a musa do corpo governante. Eu não posso dizer nada disso. Aliás, é muito vulgar. Né? É vulgar, isso, é baixo. Agora, é fato, e eu acho que hoje eles não fazem isso, obviamente, né? Nenhuma imagem. Inclusive, nós pegamos, eu como tradutor em Betel, peguei a transição do papel para o digital. As primeiras revistas em PDF, muitas vezes, não tinham como sair com as imagens anteriores, porque elas, mesmo as que eles compraram na época, para usar na imagem, na revista impressa, só tinha direitos para a revista impressa, mas não para o meio digital. Você não sabe nem se esse desenho foi comprado a foto com o próprio fotógrafo, porque existia isso também, né? Então, o fotógrafo fazia trabalhos, você encontra essa mesma foto em capas diferentes, então era o direito do fotógrafo vender a imagem. Então, tem esse detalhe tem esse também, outro né? detalhe. Isso a gente está falando da década de 70. Então, a grande questão, né, que fica aí é essa. Né? Será que nós podemos dizer, afirmar essas coisas? Então, quem afirma essas coisas, na verdade, só está disseminando o ódio. Né? Não está, na verdade, está querendo, né, não está sendo imparcial, porque ser imparcial é mostrar o erro onde o erro existe. Então, para mim, foi imprudente eles terem feito isso, mas você tem que analisar o contexto. Eu posso ir até mais fundo, eu acho que não foi honesto. Porque quando você joga uma coisa tão pesada assim, sem pensar nos fatos, ou pensando e com mais intenções, que é o que eu percebo, que é impossível. Tem coisas que são muito até infantis de se mencionar, de se dizer. É só para ter volume mesmo, né, na fala. E não tem prova de nada, não tem. Simplesmente foi uma imagem desenhada depois. Agora, o que pode mudar essa história toda é a revelação que a gente vai fazer agora para vocês. Né? Que eu encontrei também uma outra imagem, e a imagem que eu encontrei é essa daqui, ó. Atenção para a grande revelação. Tá aí, ó. Aqui vocês veem a mesma pose. Essa sim é a imagem original, porque tem até o. E o detalhe que faz a diferença. O detalhe que faz a diferença. A alça. A alça aqui no ombro dela. Olha, revista Today, também da década de 60. Olha o detalhe da alça. Essa alça aqui. Então, é mais provável que eles tenham usado a partir da revista Today, não da revista alemã, cujo tema era até meio polêmico. Agora, essa revista Today, aqui já o tema dela diz, né, Pascal Petit, ela quer ser a Cinderela. Quer dizer, nada revelador, nada de... Lembrando, né, estamos lá na década de não sei o que lá, né? Quando esse livro foi feito, a primeira edição dele tem aqui, Simone? O livro ele foi lançado em 81, se eu não me engano. Então, essa revista é da década de 60. Passa aquele outro ali, fazendo um favor. Essa aqui é a outra edição.
Aqui, ó, ele foi lançado esse aqui em 82. Então, para ficar pronto em 82 e em português em 83, ele estava sendo produzido antes, né? Então, provavelmente as imagens, tudo foi recolhido na década de 70 ainda. Exato. Então, minha gente, essa aí é a grande revelação, né? Na revista Today, tá aqui, olha. Essa, para mim, na minha opinião, é a pose original, é de onde eles usaram, não da revista externa. Né? E na revista externa eles têm um título já um pouco mais provocador em alemão. Né? E aí surgem as perguntas. O ilustrador sabia alemão? Ele lá leu? Ele sabia quem era a Pascale Petit? Ah, mas ela apareceu em filmes por... O nome dela aparece na capa da outra? Aparece... Não, acho que não. Que aí aparece como uma reportagem com ela, né? Mas na capa da outra eu acho que nem aparece o nome dela. É uma imagem também usada ilustrativa, né? Então nós vamos fazer aqui, olha, a comparação das imagens. Está aqui, olha. Uma é a revista externa, onde aqui o título é apimentado. Eles fizeram um recorte da imagem também com essa intenção, dá para perceber, né? Uhum. Na outra ela tá mais delicada mesmo, dá para ver ela dentro de um, não sei se é um barco, alguma coisa assim. E que se trata da mesma, né, imagem, está aqui, olha, a gotinha caindo aqui do queixo dela, né? Aparece também na ilustração do livro Poderá Viver para Sempre. O livro tem até essa... né? Tem esse círculo. Então, mas está aqui também, olha, está aqui, olha. E com tem detalhe, isso. com a alça. Com a alça. Então, provavelmente, foi a revista Today. Independentemente, aquela questão, meus queridos, eles sabiam lá quem era a Pascale Petit, ou simplesmente foi um modelo que foi usado de uma mulher bonita? Eu acredito nisso também, que eles possam ter usado, não sei como era na época, né? Banco de imagens ou fotos, assim, mas eu não acredito mesmo que eles iriam cair na armadilha de pegar uma revista, enfim. Né? Então, fica aí. Essa questão aí no momento em que eles estavam fazendo isso, você não tinha como acessar e saber quem eram as pessoas, como hoje você coloca no Google, aparece tudo. Tá? Essa revista Today aí fala simplesmente que essa atriz queria ser a Cinderela. Nada de revelador. Ah, mas tem uma revista Play, uma de artigos adultos, mas e lá o fulano tinha acesso a isso? Como é que o fulano ia saber? Então, tudo isso são especulações, quando, na verdade, de fato, você só tem o quê? Fato mesmo, você tem essas duas imagens. Pode ter sido uma, pode ter sido a outra. Eu acho que foi a da revista Today. Fato mesmo que tem uma foto. Só isso, né? Fato mesmo é que é a foto. E que a outra revista pode ter usado a mesma foto da de cá. Exato. Aí o pessoal fala, vocês defendem a torre de vigia, vocês são... Não, olha, nós não somos testemunhas de Jeová, nós somos estudantes da Bíblia. Aquilo que achamos que está errado, nós mostramos como erro. Aquilo que nós achamos que a comunidade aí dos dissidentes, por falta de conhecimento, ou simplesmente por talvez um desgosto, né, com a torre, está expondo aí, cuidado, meus amigos, vocês podem estar simplesmente, né, expondo informações falsas, calúnias, né, coisas que não têm base. A única base que eu tenho é que, no mínimo, ou melhor assim, no máximo foi um plágio, né? Mas não que a fulana era musa do corpo governante, atriz de filmes por... Tarará. Amigo, você lê, ou mesmo hoje, você lê lá, você não vê isso. Você vê filmes mais picantes, procura sim. A biografia dela. Filmes mais picantes, sim. Filmes pesados daquele tipo, não. E naquela época, voltando ao nosso argumento, naquela época, e lá o fulano que fez isso aí tinha noção de saber quem era a pessoa? Eu trabalhei em algumas gravações lá dos vídeos de língua de sinais, e o departamento de fotografia, eles faziam fotos, que algumas saíram até nas revistas,
eles tinham um cuidado muito grande, eles tinham muitas, na época, imagens, Pinterest, enfim, Google, fotos ou imagens que você pode hoje vasculhar. Ó, isso de 2005, né, Uhum. 2013, mais ou menos, foi a época que a gente ficou lá. Era recortado, eles tinham muita imagem que a gente ajudava a recortar para eles terem bancos de ideias, para daí fazer ideias de lugares, né, para ser interessante nas filmagens, o que dá certo. Então, eles estudavam muito, e esse cuidado sempre foi tido. Então, vai que o departamento de desenho, de arte, lá em Brooklyn, na época, na década de 70, fazia desse jeito. Achava revistas que imagens eram muito mais raras de se encontrar. Eu lembro que ter revistas, né, André? As revistas não eram descartáveis, a gente guardava durante muito tempo. Talvez eles tivessem também um banco de imagens onde eles usassem, ou pode ser, o que também pode ter acontecido, fotos, eles sempre buscaram os direitos para usar uma foto, justamente para não cair em problemas, né? Hoje, então, as leis estão mais claras. Na época, eu não sei como era, provavelmente não era tão claro assim, né? Então fica aí, né, nesse ponto que nós consideramos Pascal Petit, a artista de filmes adultos, usada de propósito nas publicações, à luz das informações que passamos para vocês agora. O que vocês acham? Tá bom? Então, a você que ficou até agora conosco, obrigado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like se você gostou, compartilhe também.